Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a nossa reflexão e meditação, ela está baseada em Marcos capítulo 6, versículo de 1 a 6. Vamos ler? Vamos deixar o coração aberto para que o Espírito Santo fale conosco nessa nossa reflexão. Diz assim: tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Estavam assustados com tudo aquilo que Jesus estava a fazer. O versículo 3: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vive aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua própria casa. Não pode fazer ali nenhum milagre, senão curar alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Estamos diante de um texto, queridos, muito importante, porque Jesus não pôde fazer milagres ou muitos milagres na sua terra, na sua casa, entre os seus mais chegados. E eu tenho uma outra versão aqui muito interessante, muito boa também, que diz no versículo 2, na parte B do versículo 2, que diz assim: de onde é que este homem consegue tudo isto? Eles estavam admirados e perplexos, porque eles não entendiam que Jesus não era simplesmente um homem. A visão deles era que Jesus era um homem qualquer, mas Jesus não é um homem qualquer. E eles continuam a pergunta: de onde vem a sabedoria dele? Eles não entendiam que a sabedoria de Jesus vinha do alto, do Pai das luzes, mesmo na posição de homem. E eles continuam: como é que ele faz esses milagres? Então são três perguntas, ou três questionamentos muito interessantes. Aí, no versículo 3, eles ficam questionando, pensando e dizem assim: por acaso ele não é um carpinteiro? Ele não é o carpinteiro que nós conhecemos? Por acaso ele não é filho de Maria? Por um acaso não é os irmãos dele, Tiago, José, Judas e Simão? Por um acaso as irmãs deles não moram aqui com a gente, aqui conosco na redondeza? Então, queridos, é muito interessante a questão do reconhecimento. É muito interessante porque nós temos muita dificuldade em reconhecer as pessoas que estão próximas de nós. Observem que aquele povo não reconhecia Jesus. Eles não estavam sabendo, embora Jesus fazendo os milagres, acontecendo as curas, os milagres, mas eles não tinham reconhecimento de Jesus. Eles não viam Jesus como verdadeiramente Jesus o é até hoje. Eles viam um homem simples, filho de Maria, de José, que tinha seus irmãos, as suas irmãs. E muitas vezes, aplicando para nós olhamos para Jesus como um homem comum. Dependendo da tua linha religiosa ou da tua linha teológica, você vai olhar para Jesus talvez como um grande mestre e nada mais, como um grande profeta e nada mais. Mas em João capítulo 1, no Evangelho de São João, capítulo 1, diz que Ele é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo habitou entre nós. O Verbo tomou a posição humana.
e habitou entre nós, mas ele é Deus, ele é o Verbo vivo que está conosco. E continuando nessa nossa meditação, quando nós chegamos no versículo 4, o finalzinho do versículo 3, eles ficaram desiludidos, ficaram escandalizados com Jesus por causa daquilo. E no versículo 4, mas Jesus lhes disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Na versão primeira que eu li, está dizendo que o profeta na sua própria casa, ele não é honrado. E eu fiquei pensando, que tipo de honra é essa? E eu fiz algumas anotações aqui, eu quero ler para você. Honra no grego significa estimar, fixar valor, reverenciar. E nada disso deram para Jesus. Já no hebraico eu gostei porque vai mais fundo, vai mais longe. Diz assim: reconhecer o peso de uma pessoa, reconhecer a sua autoridade, sustentar, pagar a conta. Ou seja, a honrar está ligado, além de estimar, está ligado também a honorários, a pagar a conta, a meter a mão no bolso, a ajudar. Então, muitas vezes, não há esse reconhecimento dos filhos para com os pais. Os filhos não reconhecem o seu pai, não reconhecem a sua mãe, o trabalho que tiveram para que você chegasse onde você chegou. Então você muitas vezes não honra, mas nessa meditação de hoje, Deus está querendo que eu e você honremos os nossos pais, honremos as nossas mães. Honremos de que forma? Como é descrito aqui, como é definido no hebraico, muito lindo, com valor, com honorários, com meter a mão no bolso e abençoar. Sim, Deus quer isso de nós. Porque, queridos, você observa no final desse texto que o Senhor não pôde operar milagres naquele lugar, porque faltou a honra, faltou o reconhecimento. Muitas vezes o patrão não reconhece o empregado. Ele já ganha o salário dele, então ele tem mais a que fazer. Mas um muito obrigado pelo seu trabalho, por você ser um colaborador, por você estar me ajudando também. Isso é muito bom. As pessoas que estão me ajudando aqui, irmão Franca, irmã Karen, obrigado, sempre falo isso, obrigado pelo trabalho deles, que não é fácil. É reconhecer, é honrar as pessoas, é estimar as pessoas. E Deus quer isso. Deus quer isso de nós, sabe por quê? Porque se nós não fizermos assim, poucos milagres irão acontecer nas nossas vidas. Observe no final do versículo, ainda na versão que eu li agora, a última: e ele não pôde fazer milagres em Nazaré, ou seja, na sua própria casa, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado. Sabe por que Jesus ficou admirado? Por causa da incredulidade, da falta de fé e de honra daquele povo. Então, quando eu honro quem está acima de mim, quando eu elogio quem está acima de mim, eu sou abençoado por aquele que está em cima. Quando quem está abaixo de mim consegue me honrar, ele é abençoado através de mim. Porque sempre a bênção vem de cima para baixo. Sempre. Então reconheçamos as pessoas que estão conosco. Reconheçamos aqueles que têm trabalhado, aqueles que têm feito o trabalho, te ajudando, te abençoando, aqueles que têm diretamente abençoado a sua vida, têm até te elogiado. Então, meu irmão, que essa mensagem vá para o seu coração. Vá para o seu coração. Uma pergunta: você já elogiou alguém hoje pelo pouco que ela fez por você? É uma pergunta, né? Se não, vamos dar tempo. Vamos elogiar alguém. Vamos reconhecer as pessoas. Porque quando nós reconhecemos, as bênçãos vêm sobre as nossas vidas. Se Nazaré, se ali próximo da família de Jesus, dos seus irmãos, aquele povo reconhecesse quem era Jesus, que ele não era só um carpinteiro, não era só filho de José, estava muito mais além disso, até pela prova material do que ele estava realizando no meio daquele povo. Aquele povo teria sido muito mais abençoados, eles teriam recebido muito mais bênçãos do Senhor. Então, nesse exato momento eu quero orar com você, quero te abençoar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção
pela vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Que o Senhor venha abençoá-lo poderosamente e que o reconhecimento esteja no coração dele, para que ele possa reconhecer as pessoas que o têm abençoado, que têm cercado a ele, que têm torcido por ele. Meu Deus, que ele também possa honrar, que ele possa reconhecer quem está acima dele, porque nada nós fazemos só, nada, Senhor. Nós precisamos das pessoas, nós precisamos das autoridades sobre nós para nos abençoar, as autoridades que têm confiado em nós, como também nós precisamos confiar nas pessoas que estão abaixo de nós. Também precisamos abençoar, Senhor, e honrar aqueles que são nossos pares, que estão conosco também, Senhor, no mesmo nível. Então peça a tua bênção sobre este lar, sobre esta casa, sobre essa família, sobre essa pessoa que está me ouvindo nesse exato momento. Que Deus em Cristo Jesus, meu irmão, te abençoe hoje e sempre. Amém e amém e amém.